Olha só, além dos domingos, a parada natalina também vai acontecer na noite da véspera de Natal. Ficou bonito, né? Ficou muito bonito. Ficou lindo, muito lindo, legal. lindo. A gente está na semana de mobilização nacional para doação de medula. O Hemoal tem a captação de voluntários para se cadastrar no Registro Brasileiro dos Doadores de Medula Óssea. A gente volta a falar aqui com a Isabelle Monteiro, que está aqui no telão. Importante saber quem pode doar. Às vezes as pessoas querem doar, é importante que as pessoas saibam quem realmente pode doar, né, Isabelle? Isso, Gilvan. Olha, para se tornar um voluntário, essa pessoa ela tem que estar na faixa etária entre 18 e 35 anos, não ter nenhuma doença autoimune ou doença que possa ser transmitida pelo sangue. A gente vai saber os detalhes sobre o procedimento, como se tornar um doador de medula, agora com a Natasha, né, que está aqui com a gente. Natasha, bom dia mais uma vez para você. Eu queria começar perguntando justamente sobre o procedimento, né? A importância, primeiramente, de se tornar um doador. Por que é tão importante? É muito importante para ajudar a salvar vidas, porque a compatibilidade ela é muito rara. É de 1 para 100 mil a nível nacional e 1 para 200 mil em nível internacional. Então, todo mundo que se cadastra, se um se cadastra, já aumenta a chance desse paciente encontrar um doador para ele compatível. Então, é só ele comparecer aqui ao Hemocentro, o Hemoal. A gente tem o Hemoal Trapiche, aqui ao lado da rampa da HGE, e o Hemoal Sede, anexo ao Hospital Metropolitano, funcionando de segunda a sexta, de 7 até as 18 horas, e no sábado somente o Hemoal Sede. E essa doação, ela pode ajudar aí, a melhorar diversos tipos de doença, né? A curar, seria isso? Isso, ele está ajudando aquele paciente a encontrar a cura de uma doença assim que acomete o sangue, e são doenças muito invasivas, são doenças assim que podem levar aquele paciente à morte, infelizmente, e o tratamento também é muito doloroso para o paciente. Então, esse cadastro de doação de medula óssea salva muito quem tem leucemia, e assim, quando a gente acompanha alguém, sabe de alguém, ou tem alguém na família com essa doença, vê o quanto é grave a situação. Então, a gente faz esse apelo para que a população alagoana de 18 até 35 anos venha, né, se cadastre, traga um documento original com foto, vai tirar só 5 ml aqui no Hemoal e a gente vai levar lá para o Redome para fazer esse cadastro e teste de compatibilidade. Então, o procedimento é esse, é bem simples e é rápido também. Vem até aqui com a documentação necessária, vocês vão tirar aí essa amostra de sangue e depois essa amostra será analisada. Qual é o passo a passo depois que isso acontece? Ela vai via aérea, né, para o Rio de Janeiro, que é lá no Redome, que é o Registro Nacional do Doador de Medula Óssea. Ele cataloga, cadastra e cruza o seu dado genético de doador com dados genéticos de pacientes do mundo inteiro. Então, você pode salvar um brasileiro ou alguém lá do outro lado do mundo. Você pode estar salvando a vida de uma criança, de um adulto, né? Quando você se cadastra, né, dentro de 90 dias chega uma carteirinha no seu e-mail, ou também chega também lá um certificado que você está cadastrado, tá? E no momento que você se cadastra, você fica no sistema até os 55 anos. Então, você só tem esse prazo de 18 até 35 para se cadastrar, e uma vez já no cadastro, você permanece nele até 55 anos. Então, até 55 anos você pode ser compatível com alguém e na certeza de que você vai ajudar a salvar essa vida. Então, quando você lá no Redome já faz o cruzamento e você um doador para um paciente é encontrado, aí você vai ser contactado e vai ser também direcionado com tudo pago para você, um acompanhante pelo Ministério da Saúde, para viajar e fazer o procedimento no hospital, o Sírio-Libanês, o Hospital Português ou outro, né, que é equipado. E o procedimento também é muito simples, tá? É tudo muito acompanhado pela equipe médica, tem um procedimento pela FERES, essa máquina, e também pela extração da medula óssea, que é essa medula que está dentro dos ossos. Muita gente confunde com a medula espinhal, que não é. É bom a gente deixar claro, né? Você falou que o procedimento também é simples e é um procedimento seguro, né? Para que as pessoas possam ficar tranquilas de se tornarem doadores.
Sim, tem esses 2 procedimentos que é visto pela equipe médica, um pela extração sanguínea, pela máquina chamada férise, e o outro procedimento é pela punção direta da crista ilíaca, que é o osso da bacia, se retira 10% de sua medula. Dentro de 15 dias após o procedimento, seu corpo já restaura toda essa medula que foi doada, e não tem risco para você, né? E essa medula extraída já vai ser direcionada para o paciente, né? Tomar ela, absorver ela, e nesse momento você, após 24, 48 horas, já é dispensado para voltar para casa. Então, é seguro, né, o procedimento, ele vai ser rápido e tudo acompanhado pela equipe médica. E vale a gente destacar essa questão da compatibilidade. Quanto mais gente se tornar doador, melhor, né? Justamente porque tem essa questão da compatibilidade. Isso, quanto mais gente se cadastra, né, aumenta a chance de pacientes do mundo inteiro encontrar um doador compatível, encontrar a cura, né, de uma doença tão devastadora, a exemplo da leucemia. Então, venha, se torne, se cadastre, seja um doador de medula óssea e nos ajude a salvar vidas. Alguém está precisando de você nesse momento. E essa semana é justamente a semana de conscientização, né? Para que isso seja possível. Essa semana também vocês estão de portas abertas aí a semana toda. Eu queria que você reforçasse o horário para que as pessoas possam adotar aí esse procedimento. A gente tem o Hemoal aqui, Trapiche, ao lado da rampa do HGE, todo mundo conhece, parte baixa. A gente tem o Hemoal sede, anexo do Hospital Metropolitano, de segunda a sexta, de 7 até as 18 horas. No sábado, somente funciona o Hemoal sede, até então, de 7 até as 5, e a gente também tem o Hemoal Arapiraca nesses horários, que fica lá no bairro Dourado. Você pode ir lá, leva um documento original com foto, se você tiver entre 18 até 35 anos, sem doença transmissível pelo sangue e doença autoimune. Se cadastre lá, preencha o formulário, autoriza a gente tirar esses 5 ml e aí você já vai ficar dentro do cadastro, poderá ajudar a salvar vidas. Aquela pessoa que já é aí um doador, né, um voluntário, você disse que recebe aí as informações, né, por e-mail. É possível ter lá a pessoa na dúvida se realmente é um voluntário ou não? É possível conferir de algum modo se a pessoa é ainda um voluntário? Sim, se você, vamos dizer que está em dúvida, eu não lembro, eu acho que eu me cadastrei, você pode entrar em contato conosco, tá, aqui no Hemoal, e a gente verifica no sistema. Tá bom, muito obrigada, Natasha, pelas suas informações. Está aí tudo detalhado para quem quer se tornar um doador, até para quem já é um doador, mas ainda estava com dúvidas sobre o procedimento, tudo esclarecido. Eu volto com vocês no estúdio, Gilvan e Eliana. Obrigado, Isabela. Importante ter todas as informações da importância dessa doação. Com certeza, Gilvan. Agora a gente vai dar um pulinho aqui no nosso portal de notícias na internet, o gazetaweb.com, para ver o que é destaque nesse momento aqui. Para você que quer ficar bem informado, acessa lá o nosso portal, o QR Code está aí na tela. Vamos abrir aqui, gente. E claro, a primeira manchete aqui não poderia deixar de ser diferente, um desses crimes absurdos que aconteceram aqui no interior do estado durante o final de semana. Começando aqui, olha só, PM preso por matar enfermeira em Arapiraca nega crime e a esposa disse que não estava no motel. Imagine agora, o trabalho da polícia, né? Pois é, tá bem confusa essa história, ele está negando o crime, ele ficou, né, no direito dele de permanecer em silêncio durante o primeiro depoimento que ele prestou lá à polícia, quando foi preso, e agora cabe à polícia investigar para tentar esclarecer o que realmente a polícia fala, mesmo com negativas, a polícia afirma que há evidências que apontam o militar como autor dos disparos, né? Pois é. Então, aí a polícia vai se basear aí nas provas, né, na perícia técnica, para tentar desvendar aí esse caso. E aqui a gente tem várias matérias relacionadas a esse crime e também aos outros que aconteceram no final de semana. A gente tem aqui essa matéria muito legal, gente. É um turista, um blogueiro, ele percorre o mundo inteiro, né? Ele é estrangeiro, decidiu morar aqui no Brasil, ele veio aqui para Maceió e foi tomar água de coco na praia. E ele disse assim, eu estou morando no lugar errado, porque ele ficou passado, espantadíssimo com o preço do coco aqui, que é R$4, pelo que ele pagou na orla. Ele disse que é muito barato, lá onde ele mora, lá em São Paulo, se eu não me engano, é R$15, mais ou menos o preço médio do coco. Mas aqui também não tem para onde, né, Gilvan? Não, tem não. Agora, infelizmente, tem gente que exagera. Por exemplo, o francês teve recentemente uma reclamação
Absurdo. De preços absurdos. Entre 8 e 10 reais. Tá? Eu fui no francês semana passada, está entre 8 e 10 reais. É um preço realmente alto. Não tem justificativa, né? Não tem justificativa. Enquanto aqui na Orla está 4 reais, e aí o turista chega aqui e faz a festa tomando aqui. Com essa Orla, hein? A nossa água de coco. Pois é, não tem nem para onde, né? Nick do Brasil, o nome dele, tá? E ele viralizou com esse comentário. Ele é muito bom, o comentário dele é muito bacana, muito bacana mesmo. Aqui a gente tem políticas já e as prévias das eleições que acontecem no ano que vem, gente. Renan e Lira lideram corrida ao Senado e pavimentam casadinha no interior de Alagoas. Força entre prefeitos, 2 vagas em disputa e pesquisas indicam convergência de apoios para 2026. Tudo já começa a ser costurado. Isso já se esperava, né? É verdade, são hoje as 2 grandes lideranças. Exatamente. Né? São as 2 grandes lideranças. A gente está falando do Renan Pai e do Arthur Lira, que são 2 grandes lideranças, um do Senado, outro, como foi deputado federal ainda, foi presidente da Câmara, né? Pois é. Tem um conhecimento muito grande de Brasil e os 2 estão ramificados em várias prefeituras do estado. Exatamente, né? aqui em Alagoas. São pessoas que levam emendas, levam verbas. Isso. Vai sair mais barata a campanha para os 2. Vai, porque não precisa aí estar fazendo nada além do que eles já não façam, né, durante essas campanhas eleitorais, durante os pleitos eleitorais. A gente tem aqui mais informação que o Silas Emanuel trouxe para a gente, que foi o homem carbonizado após o incêndio em casa lá em Marechal Deodoro. Segundo informações, ele mesmo teria colocado fogo ali no imóvel. E aqui é o outro caso absurdo, né? Mulher presa por matar marido em Coruripe disse que sofria violência doméstica e o delegado esteve, conversou com a gente e afirmou que se trata de um caso realmente de legítima defesa. Ela acordou com o homem tentando agredi-la, espancá-la com a faca em cima dela. Ela correu, teve ainda a intervenção do vizinho e tal, tentou ajudar. Infelizmente acabou de forma trágica com a morte ali do companheiro dela, mas foi realmente um caso aí de legítima defesa. Então são essas as informações agora, nesse momento, aqui do nosso portal de notícias, o gazetaweb.com. Acessa lá para você ficar muito bem informado. Olha, pausa rápida no Bom Dia. Daqui a pouco você vai ver que o prazo para o cadastro e recadastro do Vamos Escolar começa no dia 2 de janeiro do ano que vem. A regularização garante transporte gratuito para os estudantes. E uma pesquisa, gente, do IBGE revelou que as mulheres alagoanas estão tendo filhos cada vez mais tarde. O estado também registrou uma queda de quase 3% no número de nascimentos. 7h25, 7h25, nós temos imagens da Ladeira Geraldo Melo. Ladeira Geraldo Melo, descida aqui, para você que está no bairro do Farol, descida para o bairro do Poço. Você percebe que o trânsito está um pouquinho mais lento aqui, né? Principalmente ali na curva, né? Exatamente. Tomás Espíndola acima, trânsito tranquilo, viu? Aqui tem um semáforo, né? Nessa curva tem um semáforo, pode ser a retenção do semáforo pode também, ser. Porque a ladeira está tranquila, né? Tá Imagens ao vivo para você, a gente volta já já. Estamos de volta, agora às 7h28. A gente vai falar de uma pesquisa do IBGE que revelou que as mulheres alagoanas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Ainda segundo o Instituto, o estado também registrou uma queda de quase 3% no número de nascimentos em relação ao ano de 2023. Flávia tem um filho de 9 anos. Agora, aos 39, está com 7 meses de gestação do segundo. Eu decidi por causa da idade mesmo, né? Aos 39 anos. Já tinha uma vida saudável, graças a Deus. Sempre vinha me cuidando. E para estender a família, né? Para aí a gente ter uma comunhão, né? Entre todos. A idade chegou a ser motivo para refletir com calma sobre gerar outra vida mais uma vez. Mas o plano de engravidar deu certo. E ela acredita que os cuidados com a saúde justificam o sucesso da gravidez. Faço musculação, né? Tenho uma alimentação saudável e também, que é super importante, é um pré-natal bem acompanhado, né? É muito importante. Muitas mulheres já ouviram que a idade ideal para engravidar é até os 35 anos. Mas a medicina evoluiu muito para lidar com gestações mais tardias. É possível engravidar mais tarde de forma tranquila e saudável.
Hoje a gente tem exames no primeiro trimestre da gravidez que a gente vai rastrear o risco dela desenvolver uma hipertensão, que é uma das coisas que mais preocupa na gravidez. Vai avaliar o risco dela ter um parto prematuro, que é uma coisa que hoje a gente tenta baixar muito essa prematuridade na população geral. Então ela tem um risco maior também dessa prematuridade. Então a gente pode fazer com que a gravidez você tenha, usando uma medicação, diminuir esse risco de desenvolver hipertensão ou ter um parto prematuro. Algumas têm muita dificuldade, essas taxas baixas, a gente tem partido para a fertilização, que é uma outra situação. Aí ela pode, inclusive, estudar o bebê antes de colocar lá dentro. Então, ela pode ter um bebê saudável também. De acordo com o último registro civil divulgado pelo IBGE, as mães alagoanas têm tido filhos cada vez mais tarde. Nos 2 últimos anos, teve aumento de natalidade entre as mulheres de 45 a 49 anos. O número de filhos chegou perto do que era constatado há 10 anos. Já as mães com menos de 15 anos e de 15 a 19 anos representam as reduções mais significativas. A maior concentração permanece entre mulheres de 20 a 24 anos, responsáveis por 26,61% de todos os nascimentos no estado, embora com leve recuo em relação a 2023. Já a faixa de 25 a 29 anos apresentou avanço de 2,1%, somando 26,36% dos registros. O levantamento do órgão também apontou que o número de nascimentos caiu ao menor valor da série histórica. Alagoas registrou 45.451 nascimentos no ano passado, e isso representa uma queda de 2,8% em relação a 2023. É o processo dessa reorganização da sociedade, dos rearranjos das famílias, novos padrões familiares, que vai impactar de uma mulher estar no mercado de trabalho, estudar mais, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, ter boas alocações no mundo do trabalho, política, etc. Então, isso também vai adiando o projeto de filho. Ainda, segundo o sociólogo, esse tipo de comportamento constatado na divulgação do IBGE deve permanecer. Nas mulheres mais jovens é positivo, nas mulheres com mais idade, isso vai dar, consequentemente, se ela toma a decisão de não ter mais filho, isso começa a impactar a longo prazo, que é o que está acontecendo. A gente vai, a nível global, mas especificamente o Brasil, começa a ter uma projeção de inversão da pirâmide etária, ou seja, mais na frente a gente vai ter mais idosos do que jovens, porque a gente vai precisar mudar muita coisa nas nossas políticas públicas, tanto para atender melhor os idosos, quanto para tornar mais eficiente esses jovens, para que a gente não tenha uma queda no mercado produtivo. É importante demais esse desenho do IBGE, né? Pois é, e isso traça um perfil, né, Gilvan? Claro que a gente tem aí uma questão de escolhas, que é prioridade, né? A mulher sabe o tempo certo dela ser mãe e tudo mais, mas tem também uma questão de situação. Tem mulheres que priorizam os estudos, mulheres que priorizam o trabalho, né? E aí, cada um, como eu falei, sabe o seu tempo de ser mãe. E também tem as condições, né, gente? A gente sabe que ter filho hoje em dia é muito caro. Tem educação, tem saúde. É complicado, né? Você ter um filho, ter qualidade de vida, dar qualidade de vida a esse filho, caro, realmente é caro. Nem sempre dá para a gente planejar uma gravidez, a gente entende, né? Todo mundo passa por isso, né? Muita gente é pego no susto, mas quem pode, consegue planejar sim o tempo certo de engravidar, né? E eu conheço pessoas que não querem realmente ter filhos. São mulheres que optaram por não ter filhos. Antigamente as pessoas eram satanizadas por isso, né? Acho que tem que ser respeitado, né? Também. Tem que ser respeitada a individualidade de cada um, o que é que essa pessoa pensa da vida. É como você disse, às vezes ela quer ser uma profissional, quer crescer. Tem delas que eu conheço uma que não quer ter filhos, que os sobrinhos para ela é tudo, né? Ela não quis ter filho, mas os sobrinhos estão ali na vida delas o tempo todo. A gente tem uma idade produtiva hoje muito maior em relação a trabalho, carreira e tudo mais, e a gente acaba realmente querendo adiar um pouco mais. Antigamente a ideia era casar e imediatamente ter filho. Hoje em dia não, você casa, quer curtir, quer ter uma estabilidade para poder colocar uma criança no mundo, né? Porque a gente sabe das responsabilidades. Emocional, econômica, tudo isso, né? Importante, exatamente. Muito bom. Muito importante. Agora uma informação sobre o Passe Livre Estudantil. O prazo para cadastro e recadastro do Vamos Escolar começa dia 2 de janeiro
do ano que vem. O documento garante a gratuidade no transporte público para estudantes aqui da capital e da região também metropolitana, residentes aqui bem próximos à capital, né? Expectativa é que 60 mil pessoas realizem esse procedimento para o ano que vem, não é isso, Silas? Exatamente, viu, Gilvan? A gente conversava aqui, eu e Ramon, justamente esses 60 mil é um número que já está meio que equalizado, né? Porque todo ano sai aluno, entra aluno, então realmente é um número aí que se mantém. Quem vai passar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Ramon Moura, que está aqui comigo, ele que é gerente comercial do Vamos Mobilidade. Ramon, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Bom Dia Alagoas, né? Mais uma vez a gente volta a falar sobre esse assunto que é importantíssimo, né? Afinal de contas, o estudante que dormir, ele pode perder dormir no ponto, pode perder o ônibus, por assim dizer. Bom dia. Justamente, a portaria ela foi publicada do cadastro e recadastro para o próximo ano, então o prazo se inicia a partir do dia 2 de janeiro. O estudante ele tem esse prazo aí considerável para que ele se organize, né? Verificar todas as informações para fazer esse procedimento ou do cadastro e recadastro, que é um procedimento muito importante, afinal ele dá acesso ao transporte público de forma gratuita, que é o passe livre, são 44 passagens gratuitas por mês, então ele tem 3 meses até o dia 31 de março para fazer um desses 2 procedimentos sem a incidência da multa e para que ele evite que seu cartão seja suspenso e seja prejudicado no sentido de tentar utilizar um ônibus perdendo esse prazo. Claro, mas aí falando do cadastro ou do recadastro, né, alguns documentos eles precisam ser juntados, né, para que esse procedimento ele possa ter validade. E um deles, inclusive, o aluno tem que solicitar, né? Na verdade, ele tem que consultar, né, no próprio site ali, que é sobre justamente esse formulário que a escola disponibiliza à empresa, justamente dando esses dados do aluno. Como é que ele pode fazer? Porque sem isso, no dia 2, ele não pode, por exemplo, dar entrada no requerimento solicitando tanto o cadastro como o recadastro também. Justamente, que é o formulário do cadastro e recadastro estudantil. Esse formulário, ele possivelmente vai estar disponível no nosso site, vãomobilidade.com.br. Se não tiver disponível, o estudante deve consultar a sua instituição de ensino para que ela nos envie essa informação e a gente consiga disponibilizar no nosso site esse formulário. Ali contém todas as informações do estudante, qual a instituição de ensino que ele está matriculado, a série. Então é muito importante que ele consulte isso. A instituição de ensino, pela portaria, ela tem até o final de fevereiro para fazer, né, esse envio para o Vamos, e muitos estudantes já vão estar disponíveis porque são aqueles estudantes que já estão matriculados nessa instituição. Então, ele já verifique, se tiver já tudo certo, imprime esse formulário, leve até a instituição de ensino para coletar a assinatura e o carimbo da instituição responsável. Com esse formulário em posse, RG, CPF original e cópia, comprovante de residência do município de Maceió dos últimos 3 meses e os valores das respectivas taxas. Se for cadastro, o valor é de R$ 18,00, que é a primeira via do cartão, e se for o recadastro, o valor da taxa é de R$ 9,00. Lembrando que o estudante ele tem 2 opções para fazer um desses 2 procedimentos, que é através do aplicativo Vamos Escolar, ele não precisa se deslocar para nenhum dos nossos postos, ou se ele preferir, ele pode buscar o posto que esteja mais próximo de sua residência para regularizar sua situação. Isso que você falou é importante, porque, por exemplo, na minha época de estudante, né, a escola nos dava o papel impresso. Hoje não, hoje o estudante ele pode imprimir esse papel, né, no site que está disponibilizado e fazer todo o procedimento ele mesmo, né? Tem essa facilitação porque acaba otimizando esse tempo, né? Imposto documentos, tudo fica mais prático. E essa situação do aplicativo também é importante você ter falado, porque, por exemplo, hoje com o surgimento de ferramentas de pagamento como o Pix, está tudo instantâneo, né? O estudante paga e naquele mesmo momento o boleto já está pago, já está ali, o status de pago muda e ele já pode dar seguimento ao processo, não precisa mais esperar. Ele não precisa mais esperar, ele não precisa enfrentar fila, ele vai otimizar seu tempo, é mais praticidade, né, como você falou. Então, o aplicativo Vamos Escolar ele foi um benefício muito importante para os estudantes, né, ter acesso a essa ferramenta e conseguir fazer todo o procedimento, né, da sua casa ou da sua instituição de ensino em posse de todas as informações. Quando ele enviar as informações, vai ser feita uma auditoria, né, e o aplicativo vai informar, ele vai receber uma mensagem dizendo tudo liberado para fazer o pagamento. Se tiver alguma pendência, dependendo de
como ele enviou o documento. Então, isso é muito fácil a informação, essa comunicação com o estudante. Todos que fizeram no aplicativo, a gente recebe esse feedback deles e acreditamos que cada vez mais vai ter uma procura maior pelo aplicativo Vamos Escolar. Esse é o nosso objetivo principal. Realmente é uma tendência, né? Mas falando de tendência, uma dúvida que pode surgir na cabeça do estudante ou do pai do estudante, por exemplo, é se eu fizer tudo pelo aplicativo e for um cadastro, por exemplo, onde é que eu vou pegar o cartão? Porque o cartão físico ele é necessário. Como é que funciona esse pós? Pronto. Depois do processo concluído no aplicativo, se for a primeira via, a solicitação, ele vai informar qual o posto que ele quer fazer a retirada do cartão. Aí tem um prazo de até 15 dias para o cartão ficar disponível. São 2 postos, que é o posto do Benedito Bentes e a nossa sede principal aqui no Vamo, ao lado na Rua Buarque de Macedo, ao lado do Sebrae. Então, ele tem esses 2 postos para fazer a retirada do cartão. Aí, se for o recadastro, ele vai fazer todo o procedimento no aplicativo e o cartão dele já vai estar devidamente recadastrado para o ano vigente. Top. Dentro dessa perspectiva também, a gente está falando sobre estudantes, né? E apesar de parecer óbvio, o óbvio tem que ser dito também. Na cabeça de muita gente, tem acesso a esse serviço estudantes de escolas públicas e privadas, enfim, da rede de ensino como um todo, mas não. Os estudantes universitários, eles também podem ter acesso, né, a essa gratuidade. E são todos os estudantes que estão regularmente matriculados e que sejam de cursos presenciais. Se for de curso presencial, seja de ensino superior, instituição privada ou pública, primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio, tem direito a ter o acesso ao seu cartão Vamos Escolar. Agora, tem que ser de um curso presencial e que o estudante esteja regularmente matriculado. Se atender dentro desses critérios, ele tem direito a ter acesso ao cartão Vamos Escolar e usufruir desse benefício, que é o passe livre. São 80 passagens com benefício, né? Então, são 44 passagens gratuitas. Se ele precisar de mais passagem, ele ainda pode fazer 36 recargas pagando a meia passagem, ou seja, é um benefício muito importante. Com certeza, né? A gente está falando aqui sobre o processo de respeitar os prazos, mas a gente é brasileiro, a gente sabe que muita gente acaba não conseguindo respeitar, às vezes nem porque não quer realmente, é por problemas do próprio dia a dia. Perdi esse prazo do dia 31 de março. E agora, como é que funciona? O processo muda e paga só a multa ou tem mais a adição de alguma outra situação que precisa ser levada em consideração também? Pronto, perdeu o prazo, né? O estudante, vamos avaliar um cenário que ele já tem seu cartão. Perdeu o prazo, após o dia 31 de março, ele vai estar com o seu cartão suspenso e ele vai, em posse de toda essa documentação, ele vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 9,00 a mais, né? E essa multa ela é acumulativa. Então, se ele, por algum motivo, esqueceu de fazer no mês seguinte, foi fazer em julho, então vai fazer um acumulado dos meses para que ele consiga regularizar essa situação. São R$ 9,00 por mês a mais no valor do procedimento. Por isso que a gente divulga e espera que todos os estudantes venham no prazo, né, até o dia 31 de março, para que eles consigam realizar todo esse procedimento. Tá certo, irmão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Então é isso aí, viu, Eli? A gente fala realmente até com uma certa antecipação, né, desse prazo, porque dia 2 está logo ali, nós estamos aí na reta final já de dezembro, e realmente os estudantes que já tiverem a posse desse formulário podem juntar o documento e a partir do dia 2 já dar início a esse processo de cadastro ou recadastro. Mas os estudantes que não, é bom realmente ficarem atentos aí para não perder esse prazo, né? Porque não é nem tanto pelo valor, que é R$ 9,00, é um valor realmente bem acessível, né? Inclusive de multa. O problema realmente é a dificuldade que eles podem ter nesse ir e vir sem a presença desse cartão. Então, realmente é muito importante ficar atento para não perder o prazo. Com vocês. Importante demais, né? A gente pede para não deixar para a última hora, mas não tem jeito, né? Quando começa, quando estiver faltando um dia, 2, é que todo mundo vai correndo fazer o recadastro, né? Cultura ruim, né? Todo mundo deixa para a última hora, é complicado. Valeu, Silas, obrigada, viu? Olhem, atenção, pais e responsáveis de estudantes da rede pública de ensino aqui de Maceió, viu? O resultado da pré-matrícula online, que seria divulgado hoje, vai ser divulgado somente na próxima quarta-feira, a partir do dia 17 de dezembro. O resultado pode ser consultado no mesmo link da pré-matrícula, viu? Que é matrícula2026.maceió.gov.br.
O adiamento foi necessário por causa da alta demanda e também para que a Secretaria Municipal de Educação possa atender a maior quantidade possível de solicitações. Agora são 7h44. A seguir, Guilherme Nobre vai estar aqui com a gente para falar de esporte, viu? No estúdio a gente vai receber o diretor de futebol do Galo, Ari Barros. Ele vai falar sobre planejamento e contratações para a próxima temporada. E em Arapiraca, o Asa venceu a equipe sub-20 do CSA em um jogo treino. Do CSE, aliás, e encerrou a terceira semana de pré-temporada. O atacante Ciel retornou ao CSA, na última semana e já está se preparando para começar a próxima temporada com o elenco azulino. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes para você. 7h45 agora. A gente volta já já. 7h47. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas registrou um aumento expressivo nas ocorrências de salvamento aquático durante esses primeiros dias de Operação Verão. A Isabelle Monteiro está aqui ao vivo com a gente, vai trazer mais detalhes exatamente sobre isso. As equipes guarda-vidas atenderam 12 vítimas de afogamento, o que tem chamado muita atenção, porque normalmente o período de verão é o que realmente cresce, né? E a gente já começou antes do verão com esse crescimento, infelizmente, né, Isabelle? Isso mesmo, Gilvan. As praias mais movimentadas na região de rios, também de lagoas, as pessoas que vêm de outros estados, que vêm visitar Alagoas, muitas vezes empolgadas aí com as nossas belezas naturais, acabam se envolvendo nesse tipo de acidente. Como você falou, foram 12 pessoas que foram vítimas de afogamento aqui nesses primeiros dias da Operação Verão do Corpo de Bombeiros, e a gente vai saber os detalhes a respeito de tudo isso, assim como as orientações que são valiosas, para que as pessoas possam tomar consciência e de fato adotar as medidas necessárias para evitar esse tipo de acidente. Sargento Guimarães, bom dia mais uma vez. 12 afogamentos, que vocês foram aí ajudar essas pessoas. É um número alto, que chama a atenção. Como a gente falou, a maior parte desses casos, muitas vezes, são pessoas desinformadas, que não buscam essa informação antes de entrar no mar. Verdade, bom dia. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático mostram que de 15 a 16 pessoas morrem por dia aqui no nosso país. E esses dados também demonstram que essas pessoas que morrem afogadas estão tentando ajudar. É algo que a gente está percebendo também, quando a gente vai fazer um salvamento, não é só uma vítima, às vezes são 2, 3, porque eles tentam ajudar quem está se afogando sem ter um treinamento. Então é muito importante que, mesmo que você saiba nadar, não entre sozinho. Se você quer entrar, entre com um objeto flutuante, para que você possa fornecer a flutuação para a vítima, porque um salvamento ele dá mais trabalho, precisa saber retirar, fazer primeiros socorros. Então a gente quer orientar quanto a isso também. Se vê alguém se afogando, primeiro ligue para o Corpo de Bombeiros e não entre sozinho para fazer um resgate. E esse tipo de situação que o senhor relatou agora foi constatada nesses casos de agora, que vocês registraram 12 pessoas em afogamento? Isso. Eu estava de serviço até ontem na Praia do Francês e as pessoas chegam realmente empolgadas, às vezes elas não prestam atenção nas orientações, não falam com os guarda-vidas e já vão direto ali para o mar, em grupos, às vezes só. E a gente conseguiu perceber ontem, a gente fez esses resgates e poucas vezes a gente salvava apenas uma pessoa. A gente chegava lá e dizia, por que estavam lá vocês dois? Eu tentei ajudar, fui tentar ajudar, mas sem ter um objeto flutuante, que é o que garante que a cabeça da vítima fique fora da água, sem ter uma técnica de salvamento, então é muito perigoso. A gente percebe casos em que, quando tem uma tragédia, às vezes não é só uma pessoa, são duas que morrem afogadas. E agora, com essa operação, as praias mais movimentadas têm uma demanda maior, As pessoas não estão acostumadas. Qual é a principal orientação, no caso, para essas pessoas? É buscar diretamente essas informações no Corpo de Bombeiros? O senhor já falou a respeito de como tentar ajudar, o que é necessário, mas quais são as orientações de um modo geral para a população? Isso. O guarda-vidas não está lá para atrapalhar o lazer, o banho das pessoas, e sim para orientar, para que ele tenha um momento na praia seguro. E a praia, ela é segura, se você conseguir verificar os riscos, se você pedir informações. Então, a primeira orientação, pede informações
informações ao Corpo de Bombeiros. Se ele não tiver lá, pede informações aos nativos, aos ambulantes, ao pessoal do restaurante, porque você vai conseguir identificar qual é o local de maior risco. Pergunta, onde é que eu posso tomar banho com a minha família? Onde é que eu posso entrar no local mais seguro? A gente vai orientar, as pessoas da praia vão orientar, e aí você consegue sim ter um banho seguro, você, sua família. Se você conseguir verificar os riscos, se você pedir informação, você tem um dia de praia, um dia de lazer seguro. A orientação também em relação a crianças, né? Muita gente acaba deixando a criança à vontade e não tem noção do risco, né? A gente fala, não tem noção, mas a gente espera, né, que se tenha. Essa também é uma orientação importante, né? Como deve ser o procedimento em relação às crianças? Temos dados alarmantes também aqui do nosso estado. O IML passou os dados aqui para o Corpo de Bombeiros. Cerca de 1 a 2 crianças por mês, elas vêm a óbito por afogamento. Quando acontece aqui na capital e região metropolitana, é principalmente em piscinas. E quando a gente parte para o interior, são em rios, em represas. A orientação com criança é não confiar 100% na criança. Ela não consegue verificar, avaliar os riscos, ela não consegue ter uma habilidade para sair daquela situação de apuros. Então, para a gente evitar afogamentos com criança, ter supervisão 100% de um adulto. A supervisão é estar a um braço de distância da criança, que se caso ela caia numa profundidade, a gente consegue puxar ela, né? Aconteceu um vídeo que repercutiu bastante de 2 crianças em uma casa lá em Arapiraca, na piscina, que precisou de alguns minutos depois do socorro dos pais, porque a piscina era funda. Então, supervisão nas crianças, saiba fazer primeiros socorros, porque se acontecer uma tragédia, cada minuto conta. Então, saber fazer a RCP, a reanimação cardiopulmonar, saber fazer a ventilação boca a boca em crianças, para que ela consiga retornar a respiração de maneira espontânea, vai fazer muita diferença na tragédia. Mas a gente não quer que chegue nesse ponto. Se você ficar de olho na criança, a gente sabe que não é fácil, mas se a gente conseguir ficar com a supervisão bem próximo da criança, a gente evita esses afogamentos. Porque o afogamento ele não é acidente, né? Não acontece por acaso. A criança ela não vai cair por acaso numa piscina. Se tiver um adulto ali próximo, a gente evita. Bom, muito obrigada, sargento, pelas suas informações, né? Outro procedimento, né, que a gente sempre chama atenção quando a gente faz esse tipo de entrevista ao vivo com o Corpo de Bombeiros. A gente não falou aqui, mas é algo que a gente sempre fala, é a questão da bebida alcoólica, né, para evitar, ao entrar no mar, também pode ser aí uma mistura que não combina, né, e pode provocar um acidente. Lembrando que, numa situação como essa, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros. Volto com vocês aí no estúdio. Isabel, está aí feito o alerta, né? Quem está nesse período já com crescimento, imagina com a entrada do verão, né? E falou sobre importante essa questão da bebida alcoólica. Isso. Para você que é turista e chega aqui, não conhece aquela praia, se não tiver alguém do bombeiro, se informa com os vendedores, se informa com o pessoal da barraca, como é que é aquele mar, né? Que normalmente você vê o mar tranquilo, não é tão tranquilo assim, né? Não pode vacilar de jeito nenhum, crianças, né? Como você falou, crianças principalmente. Às vezes a gente vê um mar assim, Paripoeira mesmo, você vê o mar tranquilinho, foi mais para lá um pouquinho, já tem uns buracos que a pessoa cai ali. E tem outra questão também, que aqui a maré enche muito rápido, gente. Então não confia não, pode parecer sequinho, o caminho de Moisés, mas olha a tábua da maré. Tem que saber a hora de voltar, né? Tem que saber a hora de voltar, tudo direitinho. Meu pai dizia que água não tem cabelo, né? Não tem onde você se segurar não, né? Quando começa a se afogar, já era, é complicado. Eu já fiz um passeio em Maragogi que na hora de voltar foi sufoco. Erraram o time ali da volta. E aí complica, né? Você desce com água praticamente no pescoço. Nossa, me dá um então é muito complicado. Não gosto não. Pois é, vamos sair da água para o esporte? Vamos sair da água para o campo agora, né? Vamos lá, vamos falar de esporte agora, porque o Guilherme Nobre já está aqui com a gente, trazendo todas as informações do futebol de Alagoas e também da participação dele no torneio que teve, que ele jogou aqui. Como é que foi o torneio? Diga logo, como é que foi o torneio? Um minuto. Bom dia, Gui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eli. Bom dia, Gilvan. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui na tela da TV Gazeta. Pois é, a informação aí é que a TV Gazeta arrasou no troféu imprensa organizada pela Federação Alagoana de Futebol. Eu estive lá, dei minha cara a tapa, joguei 1 minuto da final. Na final. E fomos campeões. Só entrou para ganhar o bicho. Coincidência não é, pô. Coincidência não foi. Para ganhar o bicho, foi. Ah, paciência. Mas joguei, né, Gui? Mas joguei. Não toquei na bola, né? Mas... Ninguém tocou para você. Esse tem empresário forte, entendeu? Porque aí era um risco de se lesionar, não vim pro Bom Dia hoje. Sim. Aí eu quis me preservar um pouco para trazer a informação da melhor forma, né?
dos campeões aí da Tarso Lateral Prensa. cachumba, né? Quando desce é um perigo, né? Eu ainda estava usando camisa 3, era zagueiro ainda por cima. Mas foi bom demais. A gente com malandro alambrado, fica ali do lado. As piadas ele não esquece. Fiquei mais tempo no banco de reservas jogando, mas agradecer aí toda a nossa equipe que participou. Legal, né? Foi muito legal, poxa. A gente não ganhou todos os jogos, mas terminamos invictos. 4 vitórias, 1 empate, título garantido. Esse que foi o primeiro troféu imprensa, né? O torneio imprensa, na verdade, de futebol 7, a gente conquistou esse título. Adversários, né? Agradecer os adversários, não estavam tão bem não. E agora vão ter que engolir a gente, viu? Olha só. Vão ter que correr atrás do prejuízo. Nossa, somos os atuais campeões e agora vai começar uma hegemonia aí, tomara, a gente fica na torcida com certeza. Fala como se jogasse uma bola. A gente tá pior que o Bayern de Munique lá na Alemanha, viu? Com todo respeito, mas estamos em um nível acima. Bora falar de esporte, mais esporte ainda, né? Porque está começando mais uma semana importante. O mês de dezembro já está na sua metade, daqui a pouco é Natal, é Ano Novo, mas todo mundo segue trabalhando com muita força, principalmente aqui no futebol. E uma dessas equipes que está trabalhando muito também é o CSA, que já vai fazer aí 1 mês de preparação e tem artilheiro retornando ao CSA, o atacante Ciel, que já trabalhou aí com o técnico Itamar Schulli nessas primeiras semanas, esses primeiros dias depois da passagem dele pelo Tirol, só que agora a expectativa do Ciel entrar em campo no próximo desafio do CSA. O homem está de volta. No auge dos 43 anos, a fome de gol continua a mesma. O atacante Ciel mal teve tempo de descansar nas férias. Isso porque ele estava emprestado ao Tirol, time do Ceará, e disputou a Taça Fares Lopes. Encerrou o vínculo com o time cearense na última sexta e se apresentou no CSA na terça-feira. Haja fôlego para lidar com essa correria. Um momento de muita alegria, né? É a primeira oportunidade que o clube tinha de chegar numa Copa do Brasil. E a gente atuou bem, conseguimos o objetivo do clube. E segundo, o objetivo da gente era o título, mas a gente não conseguiu. Mas sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né, naquele clube, de levar a palavra, de falar do amor de Jesus para cada um, deixar uma semente plantada naquele clube ali. E eu sou grato a Deus e que Deus possa abençoar aquele clube e eles possam seguir na jornada dele. E agora está aqui no CSA com muita alegria. Como ele está com ritmo de jogo, não deve demorar muito para ficar no padrão dos demais atletas do time azulino. O Ciel chegou em agosto no CSA, atuou apenas em 3 partidas e viu o time cair para a Série D do Brasileiro. No Tirol, time cearense, o atacante marcou 2 vezes em 6 jogos e garantiu a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, o que mostra o poder de decisão do atleta. Eu cheguei no final, tentei dar o meu melhor, como sempre. Né? Eu não ajudei tanto assim, mas aí passou. Agora chegar no começo da temporada aqui junto com essa nova equipe, da nova comissão, eu tenho certeza que a gente vai pegar rápido aí esse trabalho aí. Eu tenho certeza que a gente vai plantar coisas boas para quando chegar no final a gente colher as coisas que a gente almeja. Nas últimas 3 temporadas, Ciel disputou 110 jogos, marcou 50 gols e teve 58 participações em jogadas de gol. E justamente nesses 3 últimos anos, o Ciel defendeu o Ferroviário e está bem familiarizado com a Série D. Ele vai ser a referência ofensiva do CSA no Brasileiro. Mas antes, tem a disputa do Campeonato Alagoano, o que para o Azulão vale muito. Tenho certeza que aos poucos, a gente vai conseguindo nossos objetivos aí e encaixar de acordo com o professor está pedindo, está trabalhando. Sempre ele mastiga o trabalho, o que ele quer para a gente, para facilitar para o jogador, isso ajuda muito. Mas eu tenho certeza que os caras vão pegar rápido, vão se adaptar para quando chegar no primeiro jogo da nossa estreia, para a gente fazer uma boa atuação e, se Deus quiser, começar com o pé direito, com todo respeito ao adversário, conseguindo uma vitória. É isso aí, o menino Ciel, né? Revelação da base aí do CSA. Tá com expectativa para começar a ver. Mas tem história para contar. E é um grande artilheiro, ainda sabe fazer gol, né? É isso, ainda tá buscando o primeiro gol dele com a camisa do CSA, né? Ele que chegou na reta final da Série C desse ano, chegou até a marcar um gol naquela partida fatídica que teve a confusão contra o Ituano, aquele 2-2. Marcou 1 ou 2, que foi anulado. Acho que foram 2 e os 2 foram anulados. Porque
Foi todo aquele jogo que o Ituano vira a partida, o CSA busca o empate, teve uma confusão no final da partida. E aí no Tirol, nessa reta final, na Copa Fares Lopes lá no Ceará, ele faz 2 gols com a camisa do Tirol, um nas quartas de final, outro na semifinal. Então mostrou mais uma vez ser um cara muito decisivo. Na decisão, na grande final contra a equipe do Maracanã, não conseguiu fazer gol, mas é um Ciel que a gente sabe que conhece aí o caminho do campo, conhece sobretudo como é fazer gol. Ele sabe muito bem. Para uma Série D de Campeonato Brasileiro e um Campeonato Alagoano, onde você tem equipes muito niveladas, até por baixo eu diria, você ter um jogador como o Ciel é bom, porque é uma experiência muito interessante. E o Ciel, há pouco tempo, estava no Campeonato Cearense fazendo muitos gols. Vamos ver agora no Campeonato Alagoano da próxima temporada. Vale lembrar que o CSA vai fazer sua estreia contra o Coruripe, dia 11 de janeiro, estádio Rei Pelé, primeira rodada do Campeonato Alagoano. Expectativa altíssima para o torcedor azulino para ver o Ciel em campo. E pode ver, quem sabe, no próximo dia 22, porque tem esse dia 21, na verdade, quando o CSA faz um jogo treino contra a equipe do Lagarto, lá no CT Gustavo Paiva, no próximo domingo, inclusive. Não deve ser aberto à imprensa, o CSA não está adotando esse ritmo por enquanto, mas pode ser a primeira experiência do Ciel em um jogo preparatório para a próxima temporada. E agora a gente fala sobre o interior, porque no final de semana tivemos amistosos e o Asa, em Arapiraca, no último sábado, conseguiu mais uma vitória aí em um jogo treino. Encarou os meninos do CSE Sub-20, que foram campeões alagoanos nessa temporada e venceram por 6-1. A gente tem aí os gols que foram marcados por Jailson, Alex Bruno, Vitor Lima, Igor Leite, Fábio Aguiar, o zagueirão, e também o Eduardo. 6-1 para a equipe do Asa sobre o CSE. O primeiro tempo, o técnico Dico Uli utilizou uma equipe considerada titular, mas com algumas misturas, como a dupla de zaga foi misturada. E no segundo tempo utilizou uma outra equipe. Por exemplo, no primeiro jogo ele não tinha utilizado Fábio Aguiar e o Jean Peter juntos. Nessa partida já utilizou. 6-1 para a equipe do Asa, era a favorita, não tinha o que falar, para jogar contra a garotada do CSE Sub-20. Esse foi o segundo jogo treino do Asa nessa pré-temporada. E no próximo dia 18, aí sim teremos um amistoso oficialmente falando, porque o Asa pega o Falcon também no estádio Coraci da Mata Fonseca. Não será no Coraci. Não será no Coraci. Não, foi cancelado por causa exatamente dessa questão do gramado, né? Vai ter um tratamento, então, vai ser na cidade vizinha. Depois o próprio Asa vai confirmar isso pra gente, mas é aquilo, vai ser o primeiro amistoso de verdade, né? Eu acho que aí ele vai parar de misturar, né? Exato. Eu acho que aí ele está fazendo para dar testes, para testar, né? Mas acho que no próximo ele deve colocar o time basicamente titular, né? Tem que fechar o time para o Campeonato Alagoano. Quais serão os 11 jogadores titulares? Ainda vai ter um desafio com o Retrô, ainda vai ter outro desafio também contra o Guarani de Porto da Folha. Tem a Copa Alagoas, tem muito torneio, né? Tem Copa do Nordeste. E provavelmente o Asa vai rodar o time, né, na Copa Alagoas. Já fez isso nas últimas 2 temporadas, 2026 não deve ser diferente. E outra equipe que jogou no final de semana foi o Coruripe. Fez um amistoso sábado e perdeu por 4-0 para o Agrimac. Que fase do Coruripe? Coruripe. 4-0. Mas o Coruripe fez grandes contratações. Pois é amistoso. Amistoso pode de tudo. Mas 4-0. 4-0 foi demais. E foi no Gerson, viu? Lá no Gerson Amaral, em Coruripe, também no último sábado. Mas é isso, faz parte, é preparação, pré-temporada, resultado é o que menos importa, o negócio é treinamento, é preparação, visando 2026. E agora a gente muda de esporte, porque teve campeonato aí no final de semana de hipismo. E a gente foi lá no Parque da Pecuária acompanhar de pertinho como foi essa grande competição. A Coração Valente contou com centenas de competidores e serviu como teste para 2026, já que no próximo ano, Maceió será palco da abertura do Campeonato Norte-Nordeste de Hipismo, a competição que deve ser realizada no mês de março. Dentro da Coração Valente, na categoria 0,90, onde as barras verticais medem 90 centímetros de altura, o grande vencedor foi o sargento L. de Souza, que treina diariamente para chegar ao topo do pódio. O treinamento é diário, a gente treina todo dia. O cavalo atleta, ele tem que treinar todos os dias. Isso aí é dedicação e empenho, né? E o importante é fazer uma boa apresentação, aí o resultado vem naturalmente. A segundo lugar na categoria foi a jovem de apenas 16 anos, Emily Toledo, que apesar da pouca idade e de concorrer contra atletas mais experientes, acaba não ligando muito para isso e se destaca pela técnica. Nesse esporte, idade não é uma coisa que importa tanto. É um esporte que tanto idade quanto sexo não importam tanto, porque não é um esporte com força, é com técnica. Então acaba que não muda tanto. Com o ano de 2026 prometendo ser histórico para o hipismo em Alagoas,
Emily já traçou suas metas para a próxima temporada. Esse ano estou na categoria 90 centímetros, próximo ano vou subir para 1 metro e aprimorar minha montaria, né? Para no próximo ano tentar ser campeã de novo. Renato, bom demais, só que agora o assunto é Galo da Praia. Epa. Vamos ter que falar do CRB. Está aqui conosco Ari Barros, diretor da equipe regatiana. Prazerzaço, Ari, acompanhar você nessa sua trajetória no CRB, começando mais uma grande temporada, uma pré-temporada na verdade. E, sobretudo, agradecer a sua presença por ter aceito o convite aqui da TV Gazeta. Eu que agradeço o convite, quero desejar um bom dia para você, para todos, principalmente para o nosso torcedor regatiano aí que está atento às nossas informações e às novidades. Então, bora começar com novidade, né, Ari? O torcedor regatiano está um pouco, eu diria, aperreado em relação a reforços para a próxima temporada. O que hoje você pode passar para o torcedor em relação a mercado? O CRB já está firme, está engatilhado para trazer reforços. Como é que está essa situação no momento? Eu entendo a questão do torcedor, da ansiedade, né, para ter a informação de quem vem para defender as suas cores. Então, estamos atentos, estamos aí bem encaminhados com 4, 5 atletas e tenho certeza que daqui a pouco vamos conseguir anunciar, porque são atletas que têm vínculo com outras equipes. Então, nós temos que ter o maior cuidado, porque assim que conseguir resolver essa questão de liberação, vamos anunciar. Acredito que essa semana o nosso torcedor ele vai ter a informação dos atletas que vamos apresentar. Ari, eu tenho certeza que essa questão do calendário do ano que vem deve estar, acho que mudou assim, a forma de contratar, os contatos, que deve ter começado até antes, claro que os atletas estavam em atividades. Essa questão da Série B, Série A começar cedo, isso prejudicou nessas contratações, acelerou o processo, que às vezes é um processo lento, de conversa, de troca de informação. Isso aconteceu? A questão, né, de contratações, com relação a calendário, o calendário no Brasil ele é muito complicado. Então, o ano de 26 vai ser um ano que nós temos que se readaptar a um novo cenário, com Copa do Mundo, né? Esse ano já os clubes de Série A deram 15 dias de férias para os atletas, vai ter que ser mais 15 dias agora. Então, nós temos que estar atentos com relação ao calendário, porque vamos ter aí primeiro semestre estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, em seguida vai vir a Série B, que também não vai ser moleza. Então, dentro disso, temos a dificuldade sim, como todas as equipes têm a dificuldade, e temos que sempre seguir aquilo que planejamos. O que é que nós estamos planejando? Uma equipe com 30 atletas, né? Nós temos a questão orçamentária que temos que respeitar. Então, o futebol, ele está num nível, está muito caro, e nós temos que ter a consciência de que temos que ser muito assertivos nas nossas contratações. Era isso que eu ia perguntar. Já dá para saber, então, com quantos jogadores o CRB vai começar essa temporada? São 30 atletas, né? Essa é a previsão, Exato. pelo menos, não, né? Nós não vamos passar de 30 atletas, 26 jogadores de linha, mais 4 goleiros. Então, foi uma dificuldade que tivemos nessa temporada, jogadores de 34 atletas no elenco, 35, e isso acaba prejudicando o dia a dia do trabalho do nosso treinador. Então, nós estabelecemos aí 30 atletas, vamos seguir essa linha, porque eu acho que quando você planeja, não é sinônimo de estar tudo ok. Então, quando você planeja e tenta executá-lo, a probabilidade do sucesso, ela bate num sarrafo mais acima. Eu estava brincando com o Ari antes de a gente entrar no ar, que enquanto os jogadores estão de férias nesse momento, ele que trabalha, viu? Porque tem que trazer muito jogador, e também em relação a perder jogadores. Mas, Ari, em relação a essa briga de mercado, o CRB recebeu muito assédio por seus jogadores? Como é que está essa questão? Porque a gente sabe, o CRB fez um grande campeonato, uma grande Série B, brigou ali pelo acesso pelo menos até as rodadas finais. Recebeu muito assédio de jogador no momento? Recebemos aí algumas sondagens, né? Mas nada concreto, que chegue assim, tem um clube que quer adquirir tal jogador. Às vezes eles querem um atleta para um empréstimo com opção de compra. Isso aí não adianta. Então, para fazer esse tipo de mudança, vamos deixar o atleta no clube, porque se ele teve um ano maravilhoso, nós acreditamos que com a continuidade do atleta, com o mesmo comandante, praticamente com todos os atletas titulares que acabaram jogando, continua, né, isso aí já nos dá uma espinha dorsal muito, muito agradável para o início de temporada.
ter mantido o técnico foi bom? Que teoricamente a gente, de fora, a gente acha que é bom. Foi um técnico que fez um bom trabalho, como o Guilherme falou, brigou ali para subir, tem um conhecimento de mercado muito grande, com certeza, não sei nomes, mas de repente alguns atletas aqui ficaram exatamente pelo técnico ficar, já tem esse conhecimento de trabalho. Isso ajudou? Isso foi a principal contratação do CRB nessa transição? É primordial você ter continuidade. Então, a nossa continuidade, a continuidade do treinador, você ter uma espinha dorsal para início de temporada, isso é fantástico para qualquer equipe. Tem uma base, né? Tem uma base, isso é fantástico. Então, agora, o que temos que ter é assertividade nas contratações. Como o Gui acabou de falar, todo mundo está de férias, né? Os nossos atletas já estão sendo monitorados com trabalhos na parte física para não chegar aqui zerado, porque quando se apresentar vai ficar aí menos de 15 dias para a estreia. Então nós temos a convicção de que nesse meu momento agora, né, é de abdicar das férias, é se dedicar ao máximo, porque essa assertividade ela tem que existir, até porque nós não temos um poder aquisitivo de ir no mercado, de comprar atletas. Então nós temos que saber lidar com o que temos para poder fazer com que o nosso torcedor se agrade das nossas contratações. A gente bateu muito na tecla, principalmente nessa reta final da Série B, a questão da situação do CRB, que foi muito confortável esse ano. Claro que não foi uma colocação que o torcedor queria, né? Queria ir a classificação, bateu na trave, digamos assim, né? Mas em relação a temporadas anteriores, foi uma situação bem confortável, né? Para quem já brigou muito para não cair, esse ano ficar ali na 8ª colocação foi boa, né? Isso aí ajuda a que os jogadores vejam o CRB de repente com outros olhos, ajuda aí nas contratações também? Eu acredito que o CRB fez um ano muito bom, né? Lógico que o torcedor ele tem razão, ele quer de toda forma que a equipe dele atinja o maior nível, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o CRB, se você fizer uma retrospectiva, campeão alagoano, chegou nas 8ª de finais na Copa do Brasil, né, tirando o Santos de Neymar, que é um jogador fantástico. Infelizmente não conseguiu a passagem na Copa do Nordeste, mas chegou na 36ª rodada com chances ainda de acesso. Então isso mostra que estamos no caminho certo. Faltou um pouquinho ali para a gente conseguir o tão sonhado acesso, mas com essa manutenção de quase toda a galera, de staff, de comissão técnica, de atletas, acho que a gente tem um ano promissor e acredito que 2026 será um ano extraordinário para o CRB. E esse é um ponto interessante que às vezes o torcedor não lembra. O Ari, ele chega durante o andamento da temporada, né? Não chegou no início, era um outro diretor, era um outro trabalho. E nesse quesito, Ari, é mais difícil iniciar uma temporada, é mais desafiador, porque temos 2 janelas, né? Ano passado, esse ano, na verdade, tivemos até 3, porque teve aquela do Super Mundial. Mas quais as diferenças, por exemplo, de uma janela de início de ano e uma janela de meio do ano? A questão é que você, quando inicia um trabalho, né, você tem a noção de tudo que você está fazendo. Então, quando você chega, né, você entra dentro de um processo que já existia, não é fácil, porque o CRB ele já vinha de uma reformulação de 24 para 25. Então, quando eu chego, passa por uma nova reformulação. Então, tivemos aí, eu acho que a gente teve que realocar 10 a 12 atletas, não é fácil. E aí você ir no mercado para conseguir atletas, e aí acredito que os jogadores que chegaram, né, dentro, na maioria que a gente contratou, os jogadores conseguiram nos ajudar bastante. Então agora no início você tem a sua forma de conduzir, a sua filosofia, a sua metodologia, e você consegue tratar melhor com cada atleta que chega, desde o início, né, de uma ligação. Quem já estava no clube sabe a nossa maneira de trabalhar. Então, a partir de agora, tem uma certa facilidade, vamos dizer assim, do que quando você você acaba trocando o pneu com o carro em andamento, isso é muito difícil. Então, eu acredito que agora, com o início do trabalho, vamos fazer o que for preciso, né? Os atletas já têm o nosso entendimento. Quando eu ligo para os jogadores que estão bem alinhados conosco, a gente mostra o que é que a gente pensa, como nós desejamos. Isso, com certeza, é um facilitador para a minha gestão. O torcedor reclamou muito do ataque, principalmente essa reta final. Reclamou muito do ataque. Thiaguinho é um bom jogador, cresceu muito na competição, tanto é que
existe, quer dizer, a sondagem de outros times, mas o homem-gol faltou, né? Todo mundo falava, não, mas o homem-gol ficou faltando depois da saída do Anselmo Ramon, foi o grande calcanhar de Aquiles, principalmente, estou falando da torcida, a visão do torcedor. Você concorda com isso? É um setor que vocês estão pensando melhor, já que os outros setores vocês têm uma base? Quando você fala do homem-gol 9, não é só o CRB que tem essa dificuldade. Não, todo mundo. Você quando liga para alguém, ou um colega de equipe, ou empresários, o que é que você quer? Não, tem um 9 aí? Então, assim, o mundo todo quer. Então, a escassez de jogadores de alto nível tá muito difícil. O nível, eles se valorizaram muito, né, e o nível técnico, né, ficou meio que complicado para o Brasil, para o mundo, você encontrar esse tipo de jogador. Desculpe interromper, tem treinador que até opta por não ter esse 9, ter um ataque mais de mobilidade. Exato, tudo, né? exato. Então, a gente sabe da capacidade hoje do clube, né? Daqui a pouco você pensa em buscar um atleta com números, né, extraordinários fora do país, mas quando você vai em busca de um atleta como esse, a questão orçamentária, ela trava, porque são jogadores que resolvem. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui. O camisa 9 hoje da Ferroviária, o Carlão, caiu. Vai contratar ele. É um absurdo. Então, assim, o futebol ele está de um nível assim que eu que estou dentro do mercado, é assustador. É assustador. Você chega assim, não acredito. Mas Então, ter a consciência de onde estamos, como estamos, para poder ser muito assertivo e conseguir fazer nenhuma loucura também. Exatamente, porque daqui a pouco, uma coisa que eu enalteço muito, o nosso presidente, que ele é muito responsável, né? Ele é responsável e isso é bom para eu, como gestor, ter essa responsabilidade, porque vários clubes aí atrasam salários, não têm responsabilidade com os pais de famílias, e aí eu acho que, eu acredito que daqui a pouco, com passagens de fase de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, possa nos ajudar nessa questão orçamentária e a gente conseguir investir um pouco mais no elenco. Ari vai passar por aqui, não vai trazer nenhum nome. Ele chegou aqui, eu perguntei logo, e aí vai dar um furo, não. Não, mas o Ari prometeu que durante a semana, só que antes de a gente encerrar, a gente já está chegando no fim aqui. Ari, eu queria perguntar sobre 3 jogadores da atual situação, até porque o torcedor está muito curioso. William Potker, Thiaguinho e Henry. Nessa semana passada, falou-se muito sobre uma possibilidade de saída do Henry. Existe essa situação hoje? Como é que está a situação desses jogadores? São os atletas que vou citar a questão do Thiaguinho, né? Não passou de especulação com relação ao clube de Série A, né? Que subiu agora, Curitiba, né? O Henry também da mesma forma. São atletas que os clubes querem, como eu acabei de falar, eles querem emprestado com opção de compra. E aí vai ter metas a atingir, se não atingir meta, volta. Então quem vai perder é o CRB. Às vezes é só conversa, né? Então, assim, é uma entrada para poder levar o teu atleta, vai colocar na Série A. Mas e nós, como é que a gente fica? Já está essa dificuldade de encontrar jogadores de nível. Então são jogadores que fizeram uma competição, tiveram um ano extraordinário. Então a gente acredita que se não chegar algo concreto, algo que agrade, né, o CRB, a melhor forma que tem é eles continuarem aqui e nos ajudar ao longo da temporada. Perfeito, Ari. Eu quero agradecer demais. O paraibano Ari Barros está fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigadão por hoje. Obrigado, Ari. Obrigado. Papo super esclarecedor, sobretudo para o torcedor regatiano. Legal. Valeu, viu, Gui? Tamo junto. Valeu, Gui. Obrigada, obrigada, Ari. Valeu, gente. Olha, a gente vai agora para o último intervalo aqui do Bom Dia Alagoas, aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a nossa consultora de carreiras, a Poliana Barbosa, vai falar sobre profissionais 50 anos mais e quais os desafios que eles enfrentam para integrar o mercado de trabalho. E o Marquete de Farmácias lançou uma ação especial para incentivar a contratação de profissionais acima de 50 anos, viu? Silas, como é que as pessoas podem se inscrever nesse processo seletivo, hein?
Olha, Gilvan, para se inscrever é só cadastrar o currículo, tá? Em um site que está sendo disponibilizado aí por essa rede de farmácias. Então, daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse assunto importantíssimo, tá? E muito inclusivo também. Afinal de contas, quanto mais pessoas realmente com esse nível de experiência no mercado, todo mundo ganha, principalmente quem é atendido por essas pessoas, porque contam justamente não só com a experiência, mas muitas vezes com a doçura, com o saber falar, e isso no atendimento certamente faz toda a diferença. Então, daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Obrigado, Silas. Olha, começou a funcionar ontem as novas linhas de ônibus que vão diminuir o tempo de espera dos passageiros do São Jorge, Cruz das Almas e de todos os bairros próximos. Mas alguns passageiros afirmam que a mudança não foi tão positiva assim, não. São 8h21, 8h21. Tô ficando por aqui, viu, Eli? Vai, né? Fica nessa maciota aí, nessa tranquilidade. Na maciota, vai me deixar aqui com mais de meia hora de programa ainda. Eu vou lá pra Gazeta FM. Vá-se embora. Falar com o povo lá em primeiro lugar. Um abraço, Eli. Valeu, Gilvan. Retrospectiva de ofertas Carajás Home Center. Arame farpado belgo, 500 metros.